Bom, dois textos nós vamos usar. O primeiro, Lucas, capítulo 1, verso de número 26. Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, verso 27, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Mateus, capítulo 1, verso de número 18. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, e achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, eu quero só fazer algumas colocações com vocês sobre situações que destruiria a maioria dos casamentos que eu conheço. Situações que criariam conflitos, às vezes irreversíveis, que criariam contendas muito fortes, mas que esse casal conseguiu administrar com muita maestria. Não sei se com muita facilidade, mas com muita maestria. Certo? Eles foram comissionados, nada mais, nada menos, para criar o Filho de Deus. Se você às vezes encontra dificuldade para colocar limites, chamar a atenção de seu filho, imagine se você fosse pai e mãe de Jesus. Como é que você se comportaria criando alguém, certo? Que é maior que você, é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. E vamos entender um pouquinho o que esse casal precisou ter bastante. Bom, a primeira coisa que nós vamos encontrar nesse texto é o diálogo do anjo com a Maria. O texto não diz a idade que ela tinha, diz apenas que ela era muito nova, certo? Maria era uma menina, certo? Bem mais nova que seu marido José. Aqui eu não quero falar de idade, eu quero falar de maturidade, da capacidade que nós precisamos ter para ouvir as coisas. Em primeiro lugar, não para responder, mas para entender. É muito comum nós ouvirmos já intencionados em responder, e não nos preocupamos, né, em entender primeiro.
entender não apenas o que está sendo dito, por quem está sendo dito, em que momento quem está falando está vivendo, quais são as circunstâncias periféricas, o ambiente ao redor, qual é o ambiente interior de quem está falando. Normalmente nós não nos preparamos para isso, nos preparamos apenas para ouvir e estabelecer uma boa resposta depois dessa audição, mesmo que quando formos responder, o outro descubra que essa pessoa está respondendo a algo totalmente oposto ao que estava sendo dito. Eu não sei se você já teve essa situação na hora de conversar com seu filho, com seu cônjuge, descobrir que quando ele te responde, parece que ele não entendeu nada do que você disse, porque na verdade ele não ouviu para entender, ele ouviu para responder. E isso gera muito conflito. Então vamos ver aqui, o anjo aparece para essa jovem, certo? Que ela era extremamente nova e, segundo ela mesma, era virgem. Essa não é uma ideia nossa, não é uma ideia da Igreja Católica. Não é. Por mais que as pessoas tentam alegar que a informação, certo, coloque sobre Maria não apenas uma idade muito precoce, mas ela não ser virgem, ela faz questão de dizer: eu não tenho a mínima condições ou condição de ficar grávida por uma coisa muito simples. Eu não conheço homem, certo? Eu não tenho relacionamento sexual. Eu estou prometida em casamento a um homem, mas eu não me relacionei com ele ainda. Então não há possibilidade de eu gerar um filho. Essa é a conversa da Maria com um anjo, certo? Ela está conversando com ele, ele dizendo que ela vai engravidar, e ela rebatendo, dizendo que não há nela condições de engravidar, porque ela é virgem. Então o anjo apresenta para ela outra opção, que Maria não conhece, certo? E pouco entende. O anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, certo? E você vai ficar grávida do Espírito Santo. Essa é a conversa, tá certo? O anjo então explica mais uma coisa a Maria. Para você entender, Maria, o que está acontecendo, você fica sabendo agora que Isabel, sua prima, a esposa de Zacarias, aquela que além de ser estéril, ela é idosa, ela já atravessou o período da menopausa, ela está grávida no 6º mês, lá nas montanhas. Isso é o anjo conversando com a Maria, tá certo? Então tá bom. A Maria diz para o anjo: tá tudo certo, que cumpra-se em mim. Então, sendo assim, o anjo virou as costas e foi embora, ok? Assim que o anjo foi embora, a Maria arruma as suas coisas e vai para as montanhas. Vai fazer uma visita a Isabel, ok? A sua prima. Para quê? Maria vai averiguar se Isabel está grávida. Olha a maturidade dessa menina. Conversa com o anjo que explica o que vai acontecer. Ela explica as impossibilidades do padrão mental dela. O anjo então leva a conversa para um âmbito espiritual, explica que o Espírito Santo vai engravidá-la, certo? Maria começa a entender se ela vai gerar o Messias, alguém tem que precedê-lo, ok? Então o anjo diz,
certo que sua prima nas montanhas está grávida do 6º mês. Lembra, voz do que clama no deserto, ele prepararia o caminho. O anjo começa a explicar a Maria algumas coisas. O anjo vai embora, Maria arruma as coisas e vai ver se o que o anjo está falando é sério. Pastor, isso é falta de fé? Não. Ela já assumiu sua fé quando botou sua vida em risco, dizendo: eu aceito ficar grávida mesmo virgem. Eu não vou ter como explicar. Então a fé ela já mostrou quando disse sim. Agora ela está mostrando a maturidade. Entendeu? Agora ela vai na casa da Isabel para ver como é que as coisas estão lá. O que é isso? Isso é um ensinamento que muitas vezes, se nós averiguássemos com mais cuidado grande parte das coisas que vivenciamos em nossos relacionamentos, evitaríamos muitos problemas, muitas discussões. Às vezes alguém te diz algo: vi seu marido assim, aconteceu isso assim, vi seu filho desse jeito. Você já pega. Ela não. O anjo falou, ela não falou nada. Beleza, seu anjo. Já entendi, vou engravidar. O anjo. Agora Maria tem outro problema. Qual é? Falar com Zé. Engravidar é mole, mano. Quero ver contar para o José. Pensa. Constrói na sua cabeça. Eu não vou falar sua esposa, não. Eu vou falar sua filha. Pensa, sua menina assim, 16 a 19 anos, fala para você assim: pai, essa semana estava aqui em casa, apareceu um anjo no meu quarto, engravidei. O que você faria? Fala sério. Nossa, que bênção. Anjo engravidando. Na Amazônia os botos engravidam, porque anjo não pode engravidar, né? Para pensar. Pensa numa coisa. Eu só quero saber como é que a Maria vai contar para o Zé, porque eu fico imaginando a senhora para contar que gastou 150 no cartão. Já dá um boletim de ocorrência imenso. Tá certo, senhor? Para justificar essa conta. Pensa o B.O. O que aconteceu? Maria não falou. Porque não tinha como falar. Porque tem coisa que não explica. Tem momentos e situações que nós vamos viver no nosso casamento, na nossa casa, com nossos pais, com nossos filhos, que não adianta tentar explicar, porque só vai causar mais problema. Maria falou: vou falar o quê? Um anjo me visitou, engravidei. O Zé vai falar. Não vai falar não, ele pensou, vou te mostrar. Conclusão. José, que era um cara experiente, começou a anotar. Canela inchando, os peitos volumando. O Zé falou: caraca, maluco. Levei uma bola nas costas. Ué, pensou, eu estou falando aqui, eu não estou desmoralizando ninguém não, por favor, se você é católico, respeita a sua, ok? Eu estou explicando porque o negócio ficou doido. O bagulho aqui, o Zé está olhando, a dona está grávida, mano. E o Zé falou: não fui eu. Sabe? Aquele cara que puxou um tiro, uma espingarda para dar um tiro no leão que vinha. E quando ele olhou, era um guarda-chuva, ele tirou e o leão caiu morto. Ele com o guarda-chuva. O que ele entendeu? Quem tirou não fui eu. Alguém tirou no leão. Ele pensou: o filho não é meu. Se o filho não é meu, é de anjo? Você ia pensar nisso?
Eu só quero te mostrar a tensão que esse relacionamento está. E como eles vão resolver essa situação. A Maria ficou quieta. O Zé foi notando, até que ele não teve mais dúvida. Falou, está grávida mesmo. E grávida de quem? De anjo? Não. O Zé falou, eu vou embora. Eu não vou denunciar a Maria. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Se eu denuncio, ela corre o risco de ser apedrejada. Eu vou ficar na minha. Vou embora e a vida que segue. Foi dormir. Não sei nem como é que dorme numa situação dessa. O anjo foi e falou com ele. Zé, acorda. Maria está grávida mesmo. Suspeitas concretizadas. Mas ela não está grávida de homem nenhum não, rapaz. Ela está grávida do Espírito Santo. Esse menino vai nascer, não é seu, mas é seu, você cria. E pronto. E o Zé acordou. Pastor, o que é isso? Isso é porque esse casamento funcionou. Porque presta atenção, era uma menina madura, apesar de jovem, vivendo com um cara maduro, apesar da idade. Porque a idade não amadurece ninguém. Duas pessoas maduras, idades diferentes, mas a maturidade de Maria para lidar com a situação, aceito, não entendo, verifico, está certo. Não vou explicar, porque eu não consigo explicar, não há explicação, o José recebe o impacto, ok? Não toma decisões nenhuma precipitada, está tudo certo, ok? Está gerenciando suas emoções, não questionou Maria, não perguntou, não falou de sua, nada. Ele estabelece uma estrutura, eu vou me embora. E nesse ambiente o anjo, já que Maria não explica, o anjo vem explicar a José. Porque coisas que você não explica, peça a Deus para explicar. Não tem como explicar? Explique. Peça a Deus. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Pensa numa das dores mais desafiadoras de uma mulher. Algumas delas, certo? Ver seus filhos se casar, ir embora, partir. Isso é doloroso demais para algumas mulheres. Imaturidade. Mas é doloroso, elas estão sentindo dor, porque agora são menino, vai embora. O menino já tem 30, já está fazendo hora extra nessa casa, certo? E a senhora deve ser mãe de Peter Pan. O que acontece é o seguinte, o menino, eu vejo isso. Na verdade, o que as mulheres pensam é o seguinte, o homem que eu queria que fosse embora está ficando. O homem que eu queria que ficasse está indo embora. É mais ou menos isso. Tá certo? Então tem que ter maturidade para encarar determinadas coisas. Então uma sogra madura, o que ela falaria? Se fosse madura. Minha nora, chega aqui. Você vai ter o seu um dia, você vai ver. Hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Esse menino é minha vida. O ar que eu respiro. Você é uma menina boa. Eu chamo você de megera, mas não é. Eu digo que você é uma bruxa, mas não é não. Você é legal. O seu problema é o que está entre eu e você. Esse garoto. Não podia ser assim? Então não leva ele de uma vez não. Vamos fazer guarda compartilhada. Me ajuda. Não seria legal sim ou não? Mas a imaturidade faz com que às vezes uma se torne inimiga da outra. Imaturidade.
Porque tem coisas que às vezes não dá a dor de uma sogra, às vezes, ao perder. É um negócio difícil, a dor do ciúme. Eu já falei isso aqui, eu era tão ciumento, eu já quase acabei com o meu casamento, mas pensa num cara ciúme. Eu tinha ciúme dos filhos. Uma vez, eu fui numa festa, e todas as vezes que eu fosse, eu vou abrir meu coração aqui, eu já falei uma vez. Se eu fosse numa festa e tivesse um homem mais bem vestido, mais bonito que eu fingia que estava passando mal para ir embora. Fingia. Eu era dissimulado, fingia. E não era difícil ter uma pessoa mais bonita que eu. Era a coisa mais fácil de ter no ambiente. E eu tinha, hoje eu posso falar, eu estou curado dessa mazela, mas eu tinha, certo? Mas eu era o hiper, super, mega, power, ciumento. Aí uma vez eu fui numa festa com ela, e ela foi no banheiro, e a minha cabeça falou que tinha um outro homem lá, dentro do banheiro, e ela estava demorando, irmão. Falei, agora que eu vou pegar essa vergonhice, eu vou pegar agora. Porque é uma dor que às vezes você não explica, você não tem controle. Você vai precisar de maturidade. Aí eu falei, quer ver? E eu vou justificar, vou falar que eu estou com vontade de ir no banheiro, ela não vai nem suspeitar. E eu vou pegar agora. Fui para a porta do banheiro. E ela está demorando. Eu falei, a hora que passa, não vou arrebentar, é tudo. Ela abriu a porta, brother. Ela falou, cara, eu falei, eu estou com vontade de ir no banheiro. Menino, eu entrei no banheiro, não tinha ninguém. Mas sabe o que a minha mente falou? O cara saiu nu basculhante. É só para você entender, às vezes a dor é um negócio, as pessoas fazem, ok? É difícil de explicar. Só quem já passou por situações, e dentro, às vezes num momento de fúria, de dor, certo? Que você está descompensado, o negócio, falta de maturidade. O Zé controlou isso. E o anjo foi lá e falou, Zé, segura a onda. Maria maneira, pode casar com ela. Mas foi difícil, foi ou não foi? Sim ou não? Isso aí. Aí o Zé casou. Mas também pode fazer sexo não. Ele falou que ele não conheceu a Maria enquanto Jesus não nasceu. Eu gosto desse relacionamento, que é um relacionamento maduro, certo? Que entende a importância do sexo, porque é Deus que criou, então não tem pecado nenhum, tá certo? Quando se faz dentro dos padrões morais do Senhor, mas não fez, eu não vou mexer nisso aqui, porque esse é um assunto mais delicado. Mas aí a Maria está para dar a luz, já está para 8 para 9 meses. O tal do César Augusto lá, mandou fazer um censo, uma contagem, onde cada um tinha que contar na sua cidade. E aí agora vem outro problema. A Maria está para dar a luz. E o José precisa ir preencher o censo. E agora? O José resolve, quem preencheria o censo era só os homens, não seriam as mulheres. Então Maria não precisa, até porque ela não precisa ir para Belém, ela é natural de Nazaré. Mas o José vai levar Maria. Grávida de 8 para 9 meses. Não era melhor mandar a Maria para casa da mãe dela, sim ou não? Sim ou não? Para ganhar o bebê em segurança, tranquila, com conforto. Mas não, o José falou com a Maria, Maria, eu vou lá em Belém, vamos embora? Maria falou, vão. Pensa numa viagem desgastante. Demorou mais, porque o jumento tinha que ir só de primeira. Pensa. Ai, Zé. Nossa, quero ir no banheiro, Zé. Zé, não está dando falta de ar aqui, Zé. Nossa, era desconfortável, sim ou não? Sim ou não? Mas às vezes o seu casamento coloca você em situações desconfortáveis que você tem que aprender a conviver e a vivenciá-las juntos. O José não precisava levar a Maria. Às vezes tem tarefa, eu falo isso. Hoje a gente tem tarefa, às vezes, que são complicadas para fazermos junto. Porque um gosta de ir, o outro não. Por exemplo, a casa de sua mãe. Às vezes é um ambiente, às vezes uma festa de amigos. Os amigos são dele, a senhora não tem nada, a senhora nem roupa tem para ir. A senhora não conhece mulher nenhuma que vai estar lá. Então a senhora quer ir?
Não. Ele faz uma linha dura, vamos, é importante sua presença. Não gosto, ninguém está perguntando se a senhora gosta de ir. Tem. Acompanhar o marido, não tem que ir sempre, mas não pode ir nunca. Não ir nunca. De vez em quando tem que aparecer, igual fantasma. Para a pessoa saber que esse homem aí tem dono. Se a senhora tem um homem, não deixa esse homem aparecer sozinho não, que não volta mais para casa não. Não tem mais homem não, os homens estão sumindo tudo. E todas as vezes que um homem está dando baixa, ele leva outro com ele, ainda o negócio está complicado. Eu estou falando sério. O bagulho está, se a senhora tem um homem que procura a senhora, tu fica atrás da senhora. Parece propaganda de Danone, me dá. A senhora fica quieta, cala essa boca. Porque não tem mais homem desse tipo, eu canso de falar isso. E aqui na igreja eu posso falar com mais propriedade, porque eu sou pastor aqui. Ué, mas é sério? Então tem tarefas que são desagradáveis. E quando alguém está exposto, quem é mulher que não gosta de passar roupa, levanta a mão. Não gosta de passar roupa. Pode levantar bem alto assim, não gosta de passar roupa. Isso. Se assim, o marido olhou, ela gosta? Não. Ela vai passar? Sim ou não? Vai. Não gosto? Dane-se. Vai passar e vai passar. Agora, um homem que tem uma mulher que não gosta de passar, o que ele deve fazer? Regra número 1. É algo ruim para ela, sim ou não? Sim ou não? Ela é obrigada a gostar? Não. Talvez ela goste de lavar louça, mas não gosta de passar roupa. Mas tem que fazer. Então, o que você faz? Nunca dê mais de uma peça para passar. Só se for para compor, calça e camisa. Nunca dê 2 para você decidir. Decida antes, maluco. Se tu der 2 camisas, ela vai olhar para saber se você é aquele cara do se multiplica. Você não tem só um tórax, então é uma. Então, outra coisa, nunca entregue na mão. Senão você vai se deparar com uma feição, uma expressão ruim, porque a pessoa não gosta. E não tem que gostar, então o que você faz? Pega o que quer, você já sabe. Pega a blusa e a calça, vai lá na tábua de passar, coloca, sai de perto e avisa, querido, eu vou precisar de passar 2, está lá. Outra regrinha, nunca passe por perto para nada, enquanto ela estiver passando. Porque tem gente que às vezes, vai lá. Posso passar aqui? Pode passar aqui? Ela olha com ferro na mão e diz, eu vou marcar esse bezerro. Não é verdade? Outra coisa, depois que terminou, durante, nunca faça uma brincadeirinha. Quebrou sua mão? Vou quebrar sua cara. Você consegue entender? O nome disso é maturidade. Gente, eu gosto porque ele queria levar Maria provavelmente, não, mas ele levou? Sim ou não? Então tem coisas, eles foram juntos. Era desagradável, Maria também poderia dizer, não vou para a casa de mamãe. Maria falou, vamos lá, Zé, vamos lá. Vamos embora, foi devagarzinho. Quando chegou, outro B.O. Só tem problema aqui esse casamento. Não tinha mais lugar para hospedar. O Zé não foi no negócio do Airbnb. Ele não reservou, não. Não reservou, não. Se a senhora, eu fico imaginando, se fosse a minha mulher. Nós vamos ficar onde, Cláudio? Vamos ficar aqui, em qualquer lugar. Vê onde é a sua cova. Não é verdade? Eu acho isso um barato. Chegou, estava tudo lotado, não tem onde ficar. E pronto, e não tem onde ficar, meu irmão. Foi sempre assim, sim ou não? Não, era uma situação pontual. Então, às vezes, a situação pode sair do controle de um. Convidou você para ir num lugar, chegou lá, está uma porcaria. E você fala, tá vendo? Por isso eu não queria vir, por isso eu não queria vir. Só me traz para furada. Uma pessoa dessa não precisa de demônio. Ela dá conta do serviço sozinho.
Ninguém tem o controle de tudo. Alguém vai chamar, às vezes, alguém vai chamar você para ir no restaurante para comer. Chega lá, a comida já veio aqui, não vim, queria experimentar. Olha essa pizza. Olha esse troço. Então ninguém tem o controle de tudo, não. Deu ruim. Aí o Zé arrumou um lugar. Um lugar onde ficavam os bichos. Entendeu? Era confortável? Era apropriado? Mas era o que eles? Isso aí, às vezes só dá para lidar com o que tem no momento e fecha essa boca. Entendeu, sua língua de trapo? Fica cobrando o outro, não tem controle. Que isso? O que aquilo? O que aquilo outro? Não queria ter vindo. Está lá, quando de repente o esperado acontece. O que é? Maria entra em trabalho de parto. Agora que eu gosto. Quem vai fazer o parto da Maria? O Zé. Ah, se fosse tu, machão. Vendo aquele bebê coroando. Aquela cabeça saindo. Só em pensar eu já fico zonzo. Pensa. Foi o Zé. Eu gosto disso. Foi ele que estava lá no momento difícil, sim ou não? É um momento de dor, sua esposa, desafiador, está num lugar que não é dos melhores, mas estão vivendo seus momentos juntos. Jesus nasceu. José vai lá, corta o cordão umbilical, pensa. Está lá. Um momento extraordinário. E não tem muito a ver com o lugar não, viu? O lugar não é dos melhores. Mas melhor que um bom lugar é uma boa companhia. Uma boa companhia vale muito mais. Estavam cumprindo sua missão. Tá os dois ali. Chegaram os caras lá com os presentes. 3 presentes. Certo? O primeiro foi bom. Indica que ele é rei. O ouro. O segundo também é bom. Diz que ele é espiritual. Um incenso. Mas o terceiro é bem ruim. É um produto para passar em defunto. O terceiro indica, já aponta para a morte dele. Maria e José olham aquilo. Notícia boa, 2. Notícia ruim, 1. 2-1. Não dá para ganhar sempre. Os dois aprendem, olham para aquela situação, ninguém falou nada, mas aquilo acendeu uma luz de José. Naquela noite, aquela mirra vai fazer sentido. O anjo aparece para José de novo e diz: José, não dá para voltar para Nazaré. Lá está a sua carpintaria, lá estão as suas ferramentas, seus pedidos, clientes, negócios, mas a hora é de proteger o menino. Pegue o menino e fuja. Estão querendo matá-lo. Agora a mirra já faz sentido, mas agora também faz sentido o ouro. É com o recurso do ouro que José vai para longe da administração de Arquelau, o Herodes. Ele é perigoso, ele quer matar o menino. Agora nós temos o negócio em Nazaré e o menino em Belém. E a mensagem é: agora não é hora de pensar em negócios, agora é hora de proteger o menino.
mas de cuidar da família. Homens, somos muito preocupados, em grande maioria, principalmente os mais velhos, a ser o mantenedor, a ser o cara da provisão, a ser o protetor. E às vezes para isso entregamos nosso dia, nossa noite, os nossos finais de semana, o nosso tempo. Mas aqui nós temos uma lição deste casal, que nos ensina que precisamos proteger nossos filhos. José então vai para o Egito e fica lá até que o anjo lhe avise. Herodes morreu. Já dá para voltar. E ele volta. Agora o próximo episódio, Jesus tem 12 anos de idade. O casal continua criando Jesus. Vão para a festa da Páscoa em Jerusalém. E Jesus some. Ele desaparece. Eles não conseguem achar Jesus. Provavelmente eles não vinham juntos. E no final do dia, quando José encontra Maria, eles perguntam um ao outro: cadê Jesus? E nenhum dos dois sabe onde Jesus está. José diz: Maria, cadê o menino? Eu não sei. Achei que ele estava com você, José. Comigo não, Maria. O menino devia estar com você, é responsabilidade sua. Não, José. Ele é um garoto já, tem 12 anos de idade. Devia estar contigo, você é o pai, o responsável. Isso é o que acontece na maioria dos relacionamentos. Quando um problema aparece, nós não queremos resolvê-lo. Nós queremos botar a culpa no outro. Dizer: eu não tenho culpa nenhuma, foi você. Puxou você, foi você que fez. Eu te avisei. Né? Se não bastasse o erro acontecer, você ainda quer dizer que você avisou. Mas isso não aconteceu acontece na nossa casa. Na do José, não. Cadê o menino? O menino sumiu. Está com quem? Não interessa. O importante é que não está conosco. E se não está conosco, nós dois vamos procurar o garoto e pronto. Porque nós temos um problema para resolver. E o sumiço do menino é um problema nosso. Entendeu? Sua intimidade está ruim, o problema é de vocês dois. O dinheiro não está legal, o problema é dos dois. O filho está apresentando um problema, o problema é dos dois. Uma mãe está apresentando um problema, uma sogra, o problema é dos dois. Um está desfalecendo na fé, o problema é dos dois. Não vem essa história de botar a culpa no outro, não. Pelo menos aqui nós não vemos isso. Cadê o garoto? O garoto sumiu. Então o que nós vamos fazer? Todo mundo volta para casa. Nós voltamos para Jerusalém. Nós dois. Entendeu, Maria? Eu e você vamos voltar e vamos achar este menino, porque ele é responsabilidade nossa. É isso. Mas não. Em grande maioria, a responsabilidade não é sua, é do outro. É o outro, é o outro, é o outro. É o pastor, porque o senhor não conhece ele. O senhor não conhece ela. Porque o senhor não sabe. É? Então está certo. Os dois voltam. E aí eu gosto. Jesus está no templo. A dura que a Maria dá nele. A dura que ela deu nele. Você não deveria ter feito isso. Nós estávamos super preocupados com você. Olha o que ela disse. Ela não disse para ele: olha, não. Meu filho, eu e o seu pai estamos procurando por você faz 3 dias. Você é responsabilidade nossa. Você não deveria ter feito isso, Jesus. Vamos embora para casa. Jesus baixou a cabeça e foi com eles. E lhes era sujeito segundo a palavra.
o Filho de Deus. Ela está dizendo, não deveria ter feito, você fez errado. Não interessa se você é filho de Deus ou não. Você está debaixo da nossa responsabilidade. E foi a Maria que deu a dura. Olha só, hoje, tem pais que até hoje, o filho tem 4, 5, 6, 7 anos. O pai ainda não conseguiu explicar a ele o protocolo de uma igreja, o protocolo de uma festa, o protocolo de um restaurante. A criança não sabe. Não sabe. Grita onde não pode gritar, bate as coisas onde não se pode ter barulho, mexe onde não se pode mexer. Por quê? Ah, não. Está aqui, ó. Deus sabe a quem entrega seu filho. Não deveria ter feito, Jesus. Pega as suas coisas e vamos para casa. E pronto, ó. Porque nem orar eles podiam. Porque pensa, como é que ora para falar com Deus que o filho dele sumiu? Nem sei como é que é isso teologicamente. Senhor Deus, esse menino que é o Senhor, que o Senhor deixou aqui, sumiu. Não. E sabe o que é mais legal? Como foram discretos. A Bíblia não fala nada sobre a morte do José. Também não fala nada sobre a morte da Maria. Ok? Basicamente, todas as histórias construídas sobre Maria não estão na Bíblia. Nada que fala de sua morte, da assunção, né? Como foi ao céu, nada. E não tinha que falar mesmo, não. Porque alguém com uma missão tão especial como esse casal, se tentar falar, vai canonizar. Se tentar falar, vai dar problema. Porque nenhuma outra mulher pisou nessa terra, ouviu o Filho de Deus lhe chamar de mãe. Se tem uma coisa que Maria merece é respeito. Ela botou a vida dela em risco. Teve uma maturidade extraordinária. Foi uma mulher sensacional. Chamou a atenção do Filho de Deus, porque era sua responsabilidade. E fez isso discretamente. Estava no pé da cruz, vendo aquele menino que ela criou. Que ela sofreu tanto. Agora pendurado naquele madeiro. Não há escândalo, elas estão chorando, obviamente. José provavelmente já tinha morrido. E mesmo se tivesse vivo, a Bíblia faz questão de não mencionar a sua presença. Porque problemas nossos, nós resolvemos entre nós. Aqui ninguém tem família perfeita não, meu irmão. Aqui o pau quebra. Assim de gente, ó, chegou aqui no segundo casamento, porque não conseguiu manter o primeiro. E eu não posso mudar o passado de ninguém, mas eu posso influenciar o futuro das pessoas. Essa é a verdade. Então nós vamos aprender hoje, com este casal, com a discrição,
com a responsabilidade, com a parceria, com a maturidade, para que Deus nos dê condições de levar nosso casamento adiante. Para que Deus nos dê condições de criarmos filhos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Fica de pé. João capítulo 10, na tela, por favor. O que eu vou fazer hoje não é recomendado pelos pregadores, tá certo? Mas eu quero ler o capítulo 10 com vocês. Ele tem 42 versículos e talvez para muita gente já faz um bom tempo que você não lê um capítulo da Bíblia, ok? Mas fique tranquilo que eu não vou falar dos 42 não. Eu vou pegar só alguns pontinhos, mas vale a pena nós vermos este capítulo. João capítulo 10, a partir do verso 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos, abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia uma festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Ou só para você entender, até quando terás a nossa alma, ou teremos dúvida se tu és o Cristo?
dizendo-lhe abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essa testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas precedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? E os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemais, porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não as credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João o tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e dizia: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Verso 42, e muitos ali creram nele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Como eu disse, não é de praxe, nem comum, e para muitos, nem muito correto usar um texto tão grande. Mas eu quero que você olhe João 10, 10. João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Somente até aí. Preste atenção em mim por alguns minutos. Ser pastor sempre foi um grande desafio. Ser pastor quando as pessoas tinham basicamente, unicamente, a informação dos cultos que recebiam pelo próprio pastor, ajudava um pouco mais. Às vezes, a própria falta de conhecimento do pastor, a falta de preparo, fazia com que ele utilizasse de artifícios que talvez não fossem dos melhores para buscar manter as pessoas na igreja. Eu não sei se você lembra quando na sua casa sua mãe ou seus pais não tinham muitos recursos para manter você dentro de casa, mas queria que você estivesse seguro. Então, principalmente ao anoitecer, sem uma geladeira cheia, sem 150 canais, sem Wi-Fi, sem um celular na mão, tá certo? Você queria ficar brincando do lado de fora. Mas o que seus pais faziam, se não tem nada de tão atraente dentro de casa, para que vocês se interessem por ficar aqui, nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar algum perigo lá fora. Então o pai e a mãe diziam que assim que escurecia, você tinha que ter cuidado com a mula sem cabeça, com o velho do saco, que fazia sabão doce, com o saci pererê na moita de bambu. Ok? Quem lembra disso? Pois é. Os pastores não foram diferentes.
Não tendo muita habilidade e nem tanto artifício para manter as pessoas na igreja, começaram a colocar demônio em tudo que está lá fora. Então, cuidado com o futebol, porque tem um demônio na bola. Cuidado com o cinema, porque tem um demônio na tela. Certo? Cuidado com a praia, porque tem um demônio na praia. Certo? Em todos os lugares colocaram um demônio. Maldade, sim ou não? Não. Certo? Não foi maldade. Era simplesmente o que eles tinham. Tá certo? Mas isso funcionou por um tempo, é verdade, mas criou basicamente um efeito elástico. Puxou tanto as pessoas para trás, que quando soltaram o elástico, esse negócio foi para frente demais. Tá certo? E qual é a minha preocupação? É que hoje vocês escutam todo mundo. Hoje vocês recebem mensagem praticamente o dia inteiro, certo? Por exemplo, ora você está escutando Cílio Malafaia, ora você está escutando Luciano Subirá, ora você está escutando Ed Renekiewicz, ora você está escutando Hernandes Dias Lopes, certo? Ora você está escutando Carlito Paz, Joyce Meyer, certo? Ora você está escutando Valnice Milhomes. Então, isso fora o Massal, fora, eu só estou falando das coisas boas, certo? De gente que até entende um pouco de teologia, ok? Então, como é que vocês chegam para me escutar? Provavelmente com a mente preocupada, tá certo? De tanta informação. E aí pronto, um acredita em demônio, outro demônio não existe, outro demônio fala com o defunto, o outro defunto não fala, e aí Jesus vem no meio, vem antes, vem depois, é dicotômico, tricotômico, ninguém sabe nem o que é, mas vamos para dentro. Você está entendendo? Aí dá uma bagunçada danada, e o que o pastor da igreja tem que fazer? Pedir misericórdia ao Eterno. Por quê? Porque a mente da maioria das pessoas está bagunçada, e é importante você entender que normalmente a vida não é como é de fato, e sim como você enxerga e acredita. E qual é a minha grande preocupação? É que você vem principalmente para um culto de quarta-feira, que é um culto de campanha, onde as pessoas cantam, pregam, motivam você para vencer, e você só se lasca. Se lasca um mês, se lasca 2 meses, se lasca 6 meses, se lasca, caso uma vez dá errado, cai a segunda também deu ruim, aí pegou a terceira e deu ruim também, e vai para a quarta, e vai aqui, está igual a mulher lá, samaritana, e vão embora, e monta um negócio, dá errado, e o outro deu pior que o primeiro, não é verdade? E você entrou ruim, e entrou aqui, aí é que piorou. E aí eu fico preocupado quando isso dura muito tempo, porque normalmente você vai pensar que a gente está a fim de enrolar você. Esse pessoal aí fica falando aí, ó, mentira danada. Falou que eu vou vencer. Vou vencer nada, estou torcendo até para o Vasco. Não é verdade? É brincadeira, tá certo? Brincadeira, eu gosto de brincar, tá certo? Sangue de Jesus. Não. Volta aqui, esquece isso é palhaçada. Olha aqui, mas você consegue entender, brincadeiras à parte? Quando você começa a ouvir coisas que não condizem com as promessas que você recebeu, tem alguma coisa de errado. E eu preciso entender e olhar para esse texto. Eu queria motivar você a ler de novo, porque Jesus está tendo uma conversa com fariseus. Jesus não aqui ele não está falando com demônio. O ladrão aqui não é Satanás, o ladrão aqui são pastores. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. O texto não está falando que o ladrão é Satanás. Jesus está falando que há líderes que se comportam como ladrões, com o intuito de roubar, de matar
e de destruir. Então eu gostaria de dar a você, né, uma visão para que você possa raciocinar, ok? Porque qual é o grande prejuízo da estrutura? É que grande parte das pessoas ignoram a sua capacidade de raciocínio e acaba ficando com o raciocínio e interpretação de outras pessoas. Podem essas ser maliciosas ou não, mas maliciosas ou não, se ela te afasta de sua vitória, de uma vida plena em Cristo Jesus, isso é tóxico, isso é nocivo para você. Então Jesus começa este capítulo falando algumas coisas importantíssimas. E a primeira delas é: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Preste atenção. Em algumas ocasiões, Jesus diz ser a porta. Em outras, ele diz ser o bom pastor. Mas ele abre dizendo que o pastor sempre vai entrar pela porta. Se o pastor, se o líder religioso, se o professor, se o que ensina, se aquele que vai orar por você, se alguém que vai te dar uma instrução, não usar a porta como modelo de entrada, entre em estado de alerta. Note, ele disse: eu sou o bom pastor. Mas mais à frente, né, e ele diz que o pastor entra pela porta. E à frente ele diz: eu sou a porta. Ou seja, o que Jesus está indicando é que qualquer pessoa que vai apresentar o reino de Deus só pode apresentar esse reino oferecendo ele como modelo de entrada. Qualquer outro modelo de entrada que não seja Cristo, que morreu e pagou pelos nossos pecados, precisa ser revisto e questionado. Então, se vai entrar, se é pastor, certo? Precisa entrar pela porta. E quem é a porta? É Cristo. Isso é o que ele oferece já logo no início dessa estrutura. Dizendo que se alguém vai falar alguma coisa, certo? Vai oferecer o reino dos céus através dele, por ele. É assim que funciona. O verso 1 diz: na verdade, aquele que não entra, certo, pela porta do curral, ou seja, aquele que não entra para as ovelhas por Cristo, mas ele sobe por outra parte, ele é ladrão e ele é salteador. Isso é claro, por favor. Não interessa quem você vai ouvir, não interessa o quão eloquente ele seja, não interessa o quão capaz, o quantos seguidores ele tem, qual é a sua retórica, certo? O que ele entende, não interessa. Qualquer coisa que não ponha Cristo como o único e suficiente Salvador precisa ser, no mínimo, analisado e posteriormente descartado. É assim que funciona. É isso que ele está tentando expor para todos nós. O verso 7, aí ele diz claramente, tornou Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 36. Atos 5, 36. Isso. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Verso 37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, no ano que Jesus nasceu, tá certo? Foi nesse ano. Nesse ano, o ano que Jesus nasceu, já tinha um cara por nome Judas, o Galileu, que foi no dia, certo, do recenseamento, que levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Volta para o capítulo 10, verso 8, porque é disso que Jesus está dizendo, no 10. É esses caras que eles estão citando, e muitos outros que vieram depois, e muitos outros que estão hoje perto de nós e das ovelhas. João 10, 8, por favor. Isso. Todos quantos vieram antes de mim, todos quantos vieram antes de mim, todos quantos, certo? Eles são ladrões e são salteadores, mas as ovelhas não os, pelo menos por muito tempo. Demorou, mas a ficha caiu. Você viu que tanto Teudas como Judas o Galileu, certo, conseguiram algum êxito, mas não por muito tempo. O verso 12 nos dá algo também que vale a pena ser avaliado. Mas o mercenário 1, que não é pastor, certo, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata, né, o lobo as arrebata e dispersa. Eu quero separar aqui 4 pessoas. Eu quero colocar o mercenário, o pastor mercenário. Ele é pastor, sim. Ele só é um pastor preocupado com números, preocupado com grana, certo? Ele não está preocupado com pessoas. Ele está preocupado com recursos, com dinheiro. Eu não sei se já deu para você notar isso na internet, certo? Pessoas que estão apenas preocupadas com números. É somente isso. Não quero saber de pessoas. São números. Está entrando o dinheiro, vamos embora, deposita, faz o Pix, faz isso, faz aquilo outro. É assim que funciona. E vende pedra, e vende sacola disso, e vende toalha, não sei das quantas. Essa turma quer la plata. O dinheiro. As ovelhas que se dane. Tá certo? Esses são os mercenários. Conhece algum? Não precisa falar. Certo? Mas a Bíblia diz. Certo? Tem pastor mercenário, sim ou não? Sim. Certo? Tem o pastor que é pastor. Ele é pastor. Mas ele prega o que quer pregar. Ele prega o que as pessoas querem ouvir. Ele tem muita dificuldade com o confronto. Porque se você pregar o que a pessoa não quer, corre o risco da pessoa ir embora. E para pastor, ver alguém embora é muito ruim. Então, ele dá um aliviadozinho assim. Pode, você acha assim que pode fazer sexo antes do casamento? Não, assim, assim, como é que, assim, como? Em que situação? Morar junto, não morar junto? Como é que é o negócio assim? Faz direito, não faz, faz só a metade?
Como é que funciona? Não, ó, assim, ó, pode servir a Deus em integridade e não colocar seu recurso financeiro? Não, ó, peraí, sim. Assim, que recurso financeiro, como assim? Conhece, sim? Alguém que está sempre querendo arrumar um jeitinho para a ovelha não ir embora. Porque é melhor ela estar aqui e ir para o inferno do que ir embora. Pelo menos nós vamos junto. A ovelha vai para o inferno, mas não fica sem pastor. Até no inferno tem um pastor quentinho. Você consegue entender? Ué, porque hoje as pessoas estão relativizando tudo. Hoje o cara bebe, o cara fuma, o cara faz isso, o cara faz aquilo, a mulher anda quase pelada, as donas isso e vai para isso, vai para aquilo outro, e vai para aquilo outro. Tem Rock em Rio, Rock em São Paulo, e Rock não sei das quantas, e chapa o coco, e dá um doisinho, teca, cheira o negócio. E hoje está tudo bagunçado. E tem que dar um jeito dessas pessoas entrar no reino de... Isso aí, tem pastor assim, tem ou não tem? Tem um pastor que estava dando desconto de dízimo. 7%. Quase que eu fui congregar lá. Quase que eu fui. Uma promoção dessa assim, né? Quem o infeliz acha? O outro fez uns cálculos matemáticos para explicar para a igreja quando Jesus ia voltar. E pior, tem um jumento que acredita. Que o cara sabe, ele falou comigo que queria vir aqui, ensinar a igreja, as semanas do Dani, certo? Do profeta Daniel, tal, que calculou tudo. Eu falei, mas não está escrito lá na Bíblia que ninguém sabe, nem os anjos, só o Pai, e você sabe? Nossa. Pô, vá para o inferno, eu na verdade, estou pensando que eu sou otário, eu moro em Xerém porque eu gosto, não é porque eu sou bobo. Eu, hein? Mas é verdade, como é que pode? Enganando as pessoas com tanta facilidade. Você tem que estar firme na rocha, posso ouvir um amém? Ninguém te engana não, rapaz. Você tem que perguntar, no mínimo, onde é que está escrito. Onde está escrito? Onde está escrito? E aí você marca e traz para nós. Pastor é que falou que eu vou para o céu fazendo tudo que eu estou fazendo. Ele falou até que se eu for para o inferno nem é tão ruim assim também não. Ele falou. Você está rindo, mas é sério. Tá certo? Tem uns pastores assim, sim ou não? Que fala de acordo com o que o outro quer ouvir. Entende? Vale tudo, certo? Vale tudo. Isso. Você tem que ter cuidado com esse troço, porque na internet está assim, ó. Eu também vejo. Eu vejo de tudo, Aquele negócio dos mantos, um negócio assim, uns troços doidos. Eu fico pensando, como é que tem gente que vai. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eles estão filmando isso? Não, Mas eu vou falar assim, eu vou falar porque é uma verdade e eu não estou com o propósito de ofender ninguém. Você está entendendo? Mas, hoje, tem igreja que o pastor é casado com a ex-esposa do pai, e o pai tinha um filho novo, que quando a ex-esposa do pai separou do pai, obviamente ela levou o menino, certo? Até aí tudo bem. E o pastor, que agora é marido da mulher do pai, fez um filho na atual esposa, ex do pai. Então, o cara, a mulher tem 2 filhos, um do pai e um do filho.
E a igreja está pocando em São Paulo. A minha cabeça, ela não concebe. Para mim é falta de discernimento das pessoas. Nós temos que ter cuidado com isso. Você vai à Inglaterra, as escolas, principalmente algumas católicas, recebem milhares de estudantes, filhos de muçulmanos, que estudam anos e anos e anos e anos em escolas. E no final de cada aula eles voltam para casa mais muçulmanos do que foram. Os nossos filhos frequentam 2 aulas de filosofia, voltam para casa achando que Deus não existe. Pare e pense. Nós precisamos preparar melhor isso. É um grande desafio para todos, até você como pais. Então nós temos o mercenário que faz por dinheiro. E nós temos alguns que não fazem por dinheiro não, certo? Mas querem é ter a igreja cheia. Vem aqui na igreja da gente, igual eu tenho amigo. Tem gente que vem aqui, olha essas cadeiras aqui tudo lotado e diz assim: não, você foi lá, sei o que, tem 1.500 lugares. Eu falo, não, tem 850 apertado. Porque eu conheço gente que me parece, uns têm numerofobia. A igreja não pode crescer porque o cara tem medo de número. Se crescer, perde a qualidade. Outros têm numerolatria, são adoradores de números. Os números sempre são mais importantes, porque a minha igreja, a minha escola dominical, certo? A minha arrecadação. Então nós estamos precisando de uma igreja pronta para sobreviver a isso, aos mercenários, a esses camaradas que estão prontos para dizer o que as pessoas querem ouvir. O terceiro é um bom pastor. Ele também está em João 10, já no finalzinho. Seu nome é João Batista. João foi confundido com o bom pastor, porque eu disse que somos 4. Então nós temos o mercenário, o pastor, um bom pastor e o bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E por ser o bom pastor, eu dou minha vida pelas. Então ninguém vai ser o bom pastor. O bom pastor só tem um, e ele é Cristo. João disse aí: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que João era? Um bom pastor. O que um bom pastor faz? Sempre aponta para o bom pastor. A função de um bom pastor é sempre apontar para o. É por ele, para ele. Ah, pastor, esse negócio de céu e inferno, o que disse o bom pastor? Contou uma parábolazinha do rico e do Lázaro. Ali ele mostra que existe 2 ambientes depois. Sim ou não? O que diz o bom pastor? Sem santificação, ninguém verá a Deus. A função de um bom pastor, primeiro, é nunca achar que ele é o bom pastor. Porque o que eu conheço de pastores que pensam ser ele o bom pastor,
pastores que acham que têm o direito de cercear o raciocínio das pessoas que o ouvem, que determinar o que elas devem fazer. Que se vem um cantor que você admira na igreja tal, você não pode ir. Não pode ir numa festa em outra igreja, não pode ir em nenhum outro ambiente. Para mim, esse camarada acabou achando, certo? Ele, como um bom pastor, ele pode te chamar, te oferecer algumas informações e alguns conselhos que possam te ajudar. Mas acreditar ele mesmo ser o bom pastor é um grande problema. No verso 14, olha o que disse Jesus. Vamos lá? Eu sou o. Ele não disse ser um bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas e as minhas ovelhas. Isso. Mas as ovelhas só conhece ele se ela tiver um bom pastor. As ovelhas serão capazes de saber que estilo de vida precisam ter, como viver, certo? Como alguém que pertence ao bom pastor, mas precisa conviver ainda neste mundo. A Bíblia diz, vós não sois deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Quando eu começo a fazer isso, o que acontece? Eu começo a nortear a minha vida. Jesus vai jogar duro, aqui o texto é muito grande, mas preste atenção no que Jesus, no que vai ser dito. Ele não, o que os ladrões vão dizer mediante a isso. Do verso 19 ao 21, coloca por favor. Por causa dessas palavras ditas por Jesus, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Preste atenção que Jesus agora está diante de uma situação bem delicada. Ele está falando com suas ovelhas, que não sabe que são suas ovelhas. Por isso ele disse que ainda tem muitas ovelhas que lhe pertencem, mas não estavam no seu aprisco. Porque o propósito dele não é perder ninguém. As pessoas estavam com dificuldade em entendê-lo. O que ele estava fazendo era algo impactante. Mas a mudança que ele estava propondo para as pessoas que ouviam era tão impactante que muitos deles se recusavam. Não estavam muito afim de aceitar. Era muito legal ver alguém ficar curado. Era muito legal ver a manifestação do poder de Deus através de Cristo. Mas quando eles descobriam que aquilo pedia do indivíduo, do candidato, uma novidade de vida, isso criava problema para eles. O que eu quero hoje deixar para vocês é, a minha proposta é procurar apenas ser um bom pastor. Um mercenário, eu sei que eu não sou.
um pastor que fala apenas o que as ovelhas querem ouvir. Eu também não sou. O bom pastor, esse eu sei que eu não sou. Mas o que eu almejo é ser um bom pastor. Alguém que seja capaz de dizer a você: examinais as Escrituras e retirem dela o conteúdo que conduza você à vida eterna. Suavize sua vida. Tome decisões assertivas, conhecendo o bom pastor, sabendo de fato se pode beber ou não pode, pode fazer sexo antes do casamento ou não, pode casar mais de uma vez, eu posso abortar, eu posso adorar ou acreditar que há algum outro mediador entre eu e Deus. Preste atenção que Jesus está conversando com eles, e Jesus está dizendo: caras, vocês estão olhando para tudo que eu estou fazendo, eu nunca fiz mal para ninguém, vocês estão cheios de pedras na mão, querendo me dar uma pedrada. Por qual boa obra vocês querem me apedrejar? Porque não faz sentido o que vocês estão querendo fazer comigo. E eles disseram: nós não queremos apedrejar você por boa obra, mas queremos acusar você de blasfêmia. Mas por quê? Porque você disse ser igual a Deus. Jesus disse: então vamos ao Salmo 82. Qual era a grande dificuldade de discutir com Jesus? Eles mesmos disseram: ninguém nunca falou com tanta autoridade. Porque ele era capaz de varrer as Escrituras, o Velho Testamento, para ratificar, para confirmar o que ele estava dizendo. Então não havia como discutir com ele. Não tinha como. Lembra, Satanás? Mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mas está escrito, certo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a eles servirás. Mas e o divórcio? Mas não foi assim desde o princípio. O Moisés escreveu por causa disso e disso. Meus irmãos, o conhecimento, eu achei até que, eu vi o Elias Dantas, é um amigo que eu tenho, da Global, e eu achei que ele estava brincando, e depois ele falou sério comigo, ele falou: Cláudio, uma questão de seminário, uma prova de seminário, perguntaram quem era Sodoma e Gomorra, um aluno respondeu: amante. Eu falei: cara, ele é muito brincalhão. Eu falei: você só pode estar brincando. Então hoje eu venho pedir a vocês, eu não posso impedir vocês de ouvir essas baboseiras. Eu não posso. Eu não posso impedir vocês de escutar coisas que não vão levar ninguém a lugar nenhum. São coisas vãs. O que eu quero pedir a você é: examine, aprenda, procure. Se tem dúvida, é algo muito importante para você, anote, traz. Pergunte a um de nós para que possamos ajudar você. Porque a nossa proposta é que você
viva uma vida extraordinária, sensacional. E para eu terminar, pastor, como faz isso? Biblicamente, olha, lembra? Por que que o povo perece? Por que que ele erra? Errais por não conhecer o quê? E, lembra? Nós erramos por não conhecer o poder de Deus. Não é a Escritura ou o poder. Erra-se por não conhecer as Escrituras e o poder. Tem gente que não conhece nada de Bíblia, mas conhece muito do poder. Provavelmente o comportamento e as ações dessa pessoa serão bem descontroladas, bem descompensadas. Ela pode com muita facilidade passar do limite, se comportar muitas vezes de forma incoerente, escandalosa, simplesmente porque ela está sendo acessada pelo poder de Deus, que ela conhece, que ela tem experiência. É no batismo do Espírito Santo, é língua estranha, é o mover do poder de Deus, certo? E tantas outras manifestações. Mas por não ter conhecimento da palavra, ela estabelece movimentos inadequados, barulhos inadequados, fazem isso em momentos inadequados, e ao invés do nome do Senhor ser glorificado, ele acaba sendo questionado e envergonhado. O poder é de Deus, sim ou não? Mas não há conhecimento para gerenciá-lo. Aí você vai pegar alguém que conhece muito da palavra, mas não conhece nada do mover de Deus. Aí Deus não tem poder de cura, aí falar línguas estranhas é uma aberração, aí interpretação de línguas, certo? Profecias, todas essas coisas que manifestam o poder que estão na palavra são negligenciadas. Então, uma igreja, uma pessoa, certo? Que ela conhece o poder de Deus e as Escrituras, ela sabe, ok? Agir de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós somos uma igreja pentecostal. Nós acreditamos nos dons, na manifestação do poder, mas se tiver alguém descompensado aqui, a gente vai entender que é Deus, mas vai chamar num cantinho e explicar a ela que o Espírito é sujeito ao profeta, como a língua deve ser dita, tem interpretação? Não tem. Como é que funciona? Para que venhamos crescer firmes. Você pode ficar de pé?